Olá pessoal, hoje a gente entra com a segunda aula teórica sobre cabeça óssea, dando seguimento ao que a gente tinha já abordado na aula anterior, onde a gente mostrou algumas classificações e definições sobre cabeça óssea, crânio, neurocrânio, viscerocrânio, formatos desses crânios, os ossos, essas estruturas que de certa forma já estudamos no primeiro período, e também algumas estruturas que a gente selecionou aqui, mas obviamente vão ser melhor estudadas na prática, seguindo roteiros e com o crânio na mão. Hoje a gente vai entrar em alguns aspectos ainda da anatomia da cabeça. Vamos começar aqui com as linhas de força do crânio e da mandíbula, depois seguindo com cefalometrias. Então, muito bem, todos os ossos do corpo humano têm estruturas que são mais existentes do que outras. Isso principalmente pela ação de músculos sobre esse osso, que acaba ajudando a modelá-lo, e essa modelação óssea vai criar áreas de maior concentração de cortical, uma arquitetura do osso esponjoso também que dá suporte a essa cortical e vai aumentar a resistência a impactos mecânicos, a tensões que possam sofrer determinadas estruturas ósseas. E não é diferente na cabeça. A cabeça óssea, ela constantemente recebe impactos, e os impactos mais frequentes que os ossos recebem fazem parte do processo mastigatório, né? Quando fecha a boca, os dentes se tocam, quando os movimentos de protrusão da mandíbula e os dentes se tocam, nos movimentos de lateroprotrusão, os dentes se tocam. Esses toques dentários geram uma carga no dente antagônico, né? E essa carga é passada para as fibras do ligamento periodontal, que passam para a porção alveolar dos ossos maxilares, tanto da maxila como da mandíbula, e dependendo do grau, da intensidade dessa força, vai se propagando, né? Maxila acima, mandíbula abaixo e atrás, e essas forças, essas cargas, elas vão se dissipando à medida que vão pegando essas trajetórias que também chamadas de linha, até que essa força seja totalmente dissipada. Obviamente que a mastigação, a oclusão, não é a única fonte de carga. Também acontece acidentes, impactos, né, que podem acontecer sobre a face, na mandíbula, na maxila, ou mesmo na região do terço superior da cabeça, tanto anteriormente, como lateralmente, como posteriormente. Mas vamos dar mais ênfase às linhas de força da maxila, que vão se propagar crânio adentro, né? E da mandíbula, que também passam da mandíbula para o crânio. Muito bem, aqui nessa imagem, a gente pode ver uma imagem do livro do Sisch. É uma norma frontal de um crânio. E se vocês observarem, a partir da maxila, das duas maxilas, aqui a gente vê duas das três linhas que cada lado da maxila tem. Essa é a linha canina, também conhecida como pilar canino, pela relação de proximidade aqui do canino, e o canino, sua raiz e o processo alveolar realmente criam essa linha de força, né? A perda do canino vai reduzir essa capacidade de absorção do impacto dessa área. Mas veja que a linha canina ela tem ramos, né?
que vai para os incisivos, até mesmo para premolares. Então, todos esses dentes, essas regiões aqui, de incisiva até premolar, as cargas que são colocadas nessa região vão ser concentradas na linha canina ou no pilar canino. Veja que o pilar canino ele passa aqui por baixo da órbita, mas também se continua aqui ao nível do processo frontal do osso maxilar, indo em direção ao crânio, né? Os dois lados se anulam essas cargas e a gente vê progressão dessa linha, né? A subida dessa linha em direção ao osso frontal. Um pouco mais ao lado, ao nível do processo zigomático do osso maxilar, o pilar zigomático maxilar, que fica geralmente ao nível do primeiro molar, né? O processo zigomático do osso maxilar se põe em uma localização que geralmente está associada ao nível do primeiro molar. Bem, o pilar canino, o pilar zigomático maxilar, ele vai ter como principal fonte que alimenta a carga que ele recebe é o primeiro molar, mas também pega um pouco do segundo molar e um pouco do segundo premolar, né? Atrás e na frente. Essa carga sobe, veja que se projeta principalmente ao nível do osso zigomático, indo em direção ao processo frontal do osso zigomático e ao processo temporal do osso zigomático, né? Então, a força vai se dissipando e vai subindo, vai sempre indo em direção ao crânio. E à medida que depois que o impacto acontece, à medida que vai se distanciando, ela vai ficando mais fraca, até desaparecer completamente. Veja dos dois lados. Agora, numa vista lateral, a gente continua vendo o pilar canino, continua vendo a linha zigomático maxilar, e a gente vê agora a terceira, né? Eu falei que eram 3 de cada lado, a terceira, né? Ptérigo maxilar. Ela nasce aqui nos últimos molares, segundo e terceiro molar, está na região de tuber da maxila, e a linha de força ela se continua saindo do osso maxilar, saindo dos dentes, processos alveolares, osso maxilar, tuber, e vai em direção ao processo pterigoide do osso esfenóide. Aqui a gente tem uma sutura, um pouco na diagonal, sutura pterigomaxilar, uma sutura às vezes esquecida nos relatos, mas uma sutura importante, inclusive que ajuda ao crescimento da face. A gente falou um pouco de crescimento, né? Então, quando a gente fala que a base do crânio que faz o deslocamento anterior-posterior, indo a face para frente, e as estruturas interferem no crescimento, jogando o crescimento da face também para baixo, são essas estruturas nessas disposições oblíquas, né? Meio inclinadas, como o caso aqui da pterigomaxilar, como o caso aqui também aqui da frontomaxilar, né? Veja que elas têm essas inclinações. São estruturas importantes nesse contexto de mudança de crescimento da face. Muito bem, então essa linha de força ela vai sair dos últimos molares, passar pelo processo pterigoide e vai se dissipar a nível da base do crânio. Tá? O pilar, ou linha zigomático maxilar, ela, como já tinha falado antes, ela sobe aqui pelo processo frontal do osso maxilar e vai para trás aqui no arco zigomático, pelo processo temporal do osso zigomático. Depois chega no processo zigomático do osso temporal e em direção ao crânio, né? Então são essas 3 linhas de forças de cada lado. Essas linhas de força, além de receber os impactos da oclusão, né, e dar resistência, dar uma condição dos ossos suportarem, não se desmancharem literalmente por qualquer carga que receba, né? Essas linhas de força elas são muito usadas pelos cirurgiões bucomaxilofaciais nos casos de fratura, né? Eles têm uma fratura tanto na maxila como na mandíbula, eles vão aproximar essas áreas fraturadas e a fixação, muitas vezes com mini placas, literalmente às vezes precisa
fazer uma espécie de emparafusamento, né? Vamos chamar assim. Essa fixação, elas geralmente são feitas ao nível dessas linhas de força, né? Respeitando essas linhas de força. Fixa uma parte a outra, fraturada, e faz essa fixação, às vezes com mini placas, nessas regiões de linhas de força. Então, o cirurgião bucomaxilo, eles vão naturalmente fazer uso desse recurso anatômico fisiológico para que favoreça o tratamento cirúrgico deles. Bom, na mandíbula também, linhas de forças, inclusive a mandíbula é um osso muito mais, com cortical muito mais robusta, muito mais espessa, é um osso muito mais resistente aos impactos do que mesmo a maxila, que é um osso com cortical mais delgado, os ossos maxilares, e um osso esponjoso bem mais trabeculado do que a mandíbula. Até pela ação muscular, né, que a mandíbula recebe, isso acaba tornando a mandíbula mais resistente. E do ponto de vista telegenético, né, como a gente viu na aula anterior, a gente viu lá o Australopithecus com a super, né, mandíbula, né, pela necessidade de mastigação muito mais importante que ele tinha naquele tempo do que a gente tem hoje com garfo e faca. Bom, aí a gente tem aqui a mandíbula. Cada processo alveolar é uma linha de força, como é também na maxila, né? Mas essas linhas de forças dos processos alveolares vão convergir para linhas de forças maiores. E aí a gente tem a linha oblíqua, né? A linha oblíqua externa. Observem aqui, uma linha de força importante. Veja que ela sobe pela linha temporal, até o processo coronoide, vai ter ação do músculo temporal aqui, né? Linha coronoide aqui, né? A linha oblíqua que se continua até o côndilo, né? Veja que ela tem aqui dois ramos, né? Até o côndilo. E essa linha aqui, a linha oblíqua que se continua até o côndilo, se encontra com a outra linha importante, que é a linha da base da mandíbula. A base da mandíbula também é uma linha de força extremamente importante, bastante resistente. E se continua ângulo e depois margem posterior do ramo da mandíbula, indo até o colo, até o côndilo, melhor dizendo. Mas aqui tem um detalhe importante. O côndilo é uma estrutura alongada, médio lateralmente, e no seu colo existe um estreitamento. Até o termo colo já indica, né, pescoço, mais fino. Então, esse estreitamento do colo, do côndilo, indica que nessa região aqui existe uma fragilidade, se a gente comparada com a linha. Por isso que impactos que são recebidos na mandíbula a nível de mento, impactos frontais, né, literalmente, né, na região do terço inferior da face, esses impactos, obviamente, eles podem criar fraturas, problemas na região do impacto, mas acreditem, é mais comum que ocorram fraturas a nível do colo do côndilo após um trauma na região de mento. Por que isso acontece? O impacto é dado aqui no mento, se não for tão grande ao ponto de fraturar a própria região, essas linhas de força, linhas oblíquas, base da mandíbula, elas vão receber esse impacto e distribuir essa força. Dependendo da intensidade do impacto, e se essa força, se esse impacto ainda estiver intenso nessa região do côndilo, pode ser que o colo do côndilo não resista e frature, tá? Observe que a gente está falando aqui pelo lado de fora da mandíbula, né? Face externa da mandíbula, mas olhando desse outro lado, a face interna da mandíbula, veja que a gente também tem, ó, linha temporal interna, a linha temporal externa, a linha temporal interna, que vai até o processo coronoide, né? Perdão, aqui a linha coronoide, né? Essa linha temporal é essa, linha temporal, linha coronoide, que vai até a extremidade do processo coronoide, recebendo a ação aqui do músculo temporal, mas aqui que vai em direção ao côndilo, né? Linha milioide, a linha milioide que vai em direção, passa pela língula da mandíbula, aqui, e vai em direção ao côndilo. E, obviamente, ultrapassa aqui o colo do côndilo. Né? Isso pelo lado de dentro. Pelo lado de fora, linha oblíqua externa e a base da mandíbula.
Veja que a base da mandíbula também está desenhada aqui, ó, mas é a mesma, né? Só vira o lado. O diferente mesmo está aqui na linha oblíqua externa, né? E a linha milioidea, que vai, alguns chamam também de linha oblíqua interna, mas na verdade aqui é o nível da linha milioide, veja, né? E depois continua até o colo do côndilo. Então, nós temos aqui várias linhas de força, todas não, parte delas, perdão, linha oblíqua externa, linha milioide, base da mandíbula, passando pelo côndilo. Do côndilo vai passar para o osso temporal, e do osso temporal segue para a cabeça, né? A linha aqui coronoide, ela não vai, obviamente, ela fica restrita à mandíbula, né? E a ação do músculo temporal. Assim como na maxila, essas linhas de força elas servem também para, nas cirurgias de fraturas da mandíbula, ou mesmo cirurgias ortognáticas, onde a mandíbula é fraturada literalmente pelo cirurgião para que seja reposicionada no local adequado, né? Na hora da fixação, na hora de unir as partes, né? E estabilizar o osso, seja numa fratura por acidente ou numa fratura cirúrgica, os pontos de união, né, as placas para fixação, são colocadas nessas áreas de linhas de força, né, para que a linha de força se continue na mesma região e ocorra assim na hora que houver a síntese óssea, ou integração entre as partes fraturadas, essa linha permaneça com a sua função. Além do que, é uma área que vai resistir à fixação, à colocação dessas mini placas e não vai ceder com a mesma facilidade numa área mais fraca, que possa, inclusive, a própria fixação vir a causar problemas na estrutura óssea. Então, a linha de força ela serve para dissipar impactos de cargas mastigatórias, de traumas, né, também de impactos externos, e também serve como referência para o cirurgião na hora de fixar, né, partes fraturadas de uma mandíbula, seja fratura cirúrgica, né, feita de propósito, vamos dizer assim, como também fraturas por acidentes. Bem, as articulações presentes na cabeça óssea, elas podem ser classificadas da mesma forma como a gente classifica as articulações do corpo todo. As articulações podem ser fibrosas, cartilaginosas ou sinoviais. Esses três tipos de articulação estão presentes na cabeça, né? Aqui a gente vai se dedicar às articulações ditas imóveis, ou com movimentação apenas de adaptação, né, relacionadas ao crescimento, como a gente já falou. A articulação temporomandibular, que é a representante sinovial da cabeça, né, é um motivo para uma aula à parte. Também, as articulações fibrosas, elas estarão presentes em áreas de crescimento intramembranoso, ao passo que as articulações do tipo cartilaginosas estarão presentes nas áreas de crescimento endocondral. Então, aquilo que a gente já falou na aula passada serve para ajudar a nos guiar. Então, onde é que nós temos crescimento intramembranoso? Na calota craniana, né? Na abóbada craniana e na face, né? Seriam boas formas de dizer onde é que fica. Mas, e as cartilaginosas? Na base do crânio, né? Na base do crânio. Então, nós vamos ter na abóbada craniana e na face, por exemplo, suturas. Vamos ter a sutura sagital, vamos ter a sutura coronoide, vamos ter sutura intermaxilar, sutura internasal, sutura zigomático temporal, zigomático frontal, zigomático maxilar. Vamos ter sutura frontomaxilar, vamos ter sutura nasomaxilar, né? Então, várias suturas que a gente vai ali basicamente unir o nome dos ossos vizinhos. Essas suturas, elas podem ser classificadas morfologicamente, né, como suturas denteadas,
quando espículas ósseas de ossos vizinhos, né, se digitam dentro do outro osso, né, se interligam. Suturas planas, quando duas bordas lineares, né, se tocam, são duas bordas que ficam vis-a-vis, assim, né, tocando. E as suturas escamosas, quando uma margem de um dos ossos se sobrepõe ao outro, né? Essas são as suturas escamosas. Então, vamos lá. E as cartilaginosas estão presentes principalmente na base do crânio, né? A base do crânio é formada inicialmente por cartilagem hialina, que vai sendo gradualmente substituída por tecido ósseo, e o que fica entre dois ossos, a cartilagem hialina que fica entre os dois ossos, né, representa um tipo de articulação muito importante na cabeça, que são as sincondroses. As sincondroses são articulações que vão desaparecer, porque a cartilagem hialina ela vai se transformar, vai ser substituída por osso, e nessa substituição vai acabar os ossos vizinhos se fundindo, literalmente, acontecendo uma fusão. Ainda que isso também aconteça com as suturas, por exemplo, mas as suturas demoram um pouco mais para que isso aconteça. E as sincondroses, além de acontecer geralmente no período da adolescência, algumas exceções à regra chegando no início da vida adulta, mas geralmente na adolescência ela se une completamente as duas margens ósseas, com estímulos hormonais, principalmente hormônios sexuais, que fazem esses hormônios com que essa sutura se acelere, né, no seu fechamento, mas ela tem um papel importante no crescimento da cabeça. Enquanto tiver a sincondrose na base do crânio, vai ter uma facilidade maior para o crescimento. Isso não é exclusivo apenas da cabeça, né? Podemos encontrar sincondroses, por exemplo, nos discos epifisários, nas epífises proximais e distais de ossos longos, por exemplo. Muito importante na definição da idade óssea, quando se avalia os ossos do punho, né? Mas muito bem, voltando ao nosso assunto aqui, então vamos visualizar essas articulações, começando pela seu período de fechamento. Como eu falei, as suturas costumam demorar um pouco mais para fechar, com algumas exceções, como a gente já está vendo aqui nessa imagem, né? Mas vale, por exemplo, o entendimento do fechamento dessas suturas, se a gente pensar numa clínica odontológica, principalmente na capacidade de aproveitar determinadas situações de crescimento ósseo para a movimentação dentária, para a arrumação de dentes numa arcada que possa ter mais ou menos espaço, né? Então, assim, determinar que essa sutura esteja fechada ou ainda não esteja fechada e poder se aproveitar desse não fechamento ou abrir, se tiver fechada, existem cirurgias para isso. Então, a gente vai enumerar aqui algumas suturas. Sutura metópica, né? E sutura da pré-maxila. Sutura metópica é aquela sutura que separa os dois ossos frontais, né? Quando eles são dois ossos. E a sutura da pré-maxila é que o osso pré-maxila é o osso que envolve apenas os incisivos superiores, tanto os incisivos centrais ou mediais, como os incisivos laterais, ele todo, né? Um remanescente, né? Tem origem no processo frontonasal. Então, essa pré-maxila com uma sutura metópica, elas vão se fechar assim, muito cedo. Geralmente a pré-maxila, inclusive, um pouco mais cedo que a metópica. Com raras exceções a essa regra, a metópica pode persistir, né, na vida adulta, mas geralmente ainda da primeira para a segunda infância ela já somem, já desaparecem. Aos 22 anos de idade, como a gente vê aí, sutura sagital e afrontoesfenoidal. Aos 24 anos, o início do fechamento da sutura coronal. Aos 26 anos, sutura lambdoidea, né, e a occipitomastoidea, que é uma sutura, continuação posterior da sutura escamosa. Aos 30 anos, portanto, um pouco mais frente, né, sutura esfenoparietal e a esfenoescamosa. Né?
E a esfena, essa parte é da asa maior do osso esfenóide. E aos 37 anos, já ali perto dos 40, né, sutura escamosa e parietomastoide. Então, as suturas escamosas costumam ser as que mais demoram a começar a se ossificar. Estima-se que essa ossificação possa ser concluída na faixa dos 70, 80 anos de idade, né? Estimativa. Bom, nessa imagem a gente vê os ossos do crânio separados, né? Dá para ver aqui a superfície, por exemplo, do parietal irregular pelo denteamento, né? A sutura coronal, né? A sutura sagital entre os ossos parietais, dá para ver o denteamento também, as espículas ósseas que fazem com que esse denteamento aconteça, né? Denteamento aqui como zíper, né? Aqui mostrando um exemplo de sutura escamosa, né? Veja a sobreposição dessas margens, né? O melhor exemplo a gente pode dar aqui na sutura entre o osso temporal e o osso parietal, a parte escamosa do temporal com a parte escamosa do parietal. E veja que o temporal ele se sobrepõe ao parietal, né? Então, essa situação aqui é chamada, por isso, de sutura escamosa. Inclusive, a sutura parietotemporal comumente é chamada simplesmente sutura escamosa, ainda que também tenhamos como sutura escamosa, por exemplo, entre o osso esfenoidal, a asa maior aqui, e o osso temporal, esfenoescamosa, né? Denominada dessa forma. E suturas planas, como a sutura internasal, a sutura intermaxilar, que não está ressaltada aqui, mas também é. Né? E nessa imagem a gente vê as esquindileses. Alguns consideram um tipo de articulação fibrosa à parte e alguns consideram um tipo de sutura. Tá? Eu tenho uma preferência particular por entendê-la como uma articulação fibrosa à parte da sutura. Então, a esquindilese, ela tem dois exemplos aqui. A esquindilese vômero-esfenoidal e a esquindilese vômero-palatina. Essa é uma vista posterior, né, da cavidade nasal. Portanto, são as coanas. Esse é o vômero. Articulando-se acima aqui com o esfenóide, veja a forma de se articular, são dois ramos que se encaixam no outro osso, né? Os dois ramos, no caso do vômer, se encaixando no esfenóide. Aqui, os dois ramos está acontecendo aqui do osso palatino, né? Não é tão gritante, não é tão claro como é na relação com o esfenóide, mas também considerado aqui uma esquindilese. Então, são as duas esquindileses, vômero esfenoidal, vômero palatina. Alguns livros, inclusive, acabam só falando da vômero esfenoidal, mas as duas são assim denominadas também, esquindileses. As sincondroses, aí no caso, articulações cartilaginosas presentes na base do crânio, as sincondroses, elas têm uma ossificação que tem uma relevância clínica maior, né? Apesar como já falei, ter a importância também das suturas, por conta desse crescimento da cabeça como um todo, né? No caso das suturas, ali está mais relacionado à possibilidade de movimentação dentária, de aproveitamento de espaço, potencial de crescimento, mas as sincondroses, elas vão realmente permitir um crescimento da cabeça com efeito também na face. E aí, bom, aí a gente tem as sincondroses aqui dentro do osso occipital, que começa, inclusive, a serem fechados. O osso occipital é um osso que tem 4 partes. A parte escamosa, que é a parte mais posterior, a parte basilar, que é a parte mais anterior, e tem duas partes laterais que ficam uma do lado, outra do outro, do forame magno. São as partes condilares, côndilo do osso esfenóide, lado direito e lado esquerdo. Então, e existem algumas estruturas dentro dessas partes que vão já se ossificando já na fase ainda intrauterina, tá? Então, mas até os 6 anos, esse osso, o osso occipital, vai estar completamente formado sem nenhum fracionamento,
É assim que se espera. Bom, aos 8 anos de idade, ainda criança, portanto, a sincondrose esfenoetimoidal, né? Se a gente vai mostrar a imagem daqui a pouco, entre o osso esfenoide e o osso etimoidal. Se a gente colocar de frente para trás, né? O osso etimoide está na frente, o osso esfenoide vem atrás e atrás do esfenoide vem o occipital. Então, um pouco mais à frente, ali já no terço anterior, né, da cabeça, a sincondrose esfenoetimoidal estima-se fechar com 8 anos de idade. Aos 16 anos de idade, essa tem muito mais relevância porque acontece no meio da adolescência, né? A sincondrose esfeno-occipital, entre o osso esfenoide, o corpo do osso esfenoide, e a parte basilar do osso occipital. Essa sincondrose, ela tende a começar o seu fechamento no início da pré-puberdade, né? Uma criança, normalmente, ainda na infância, a sincondrose está completamente aberta. Mas quando, ao início da pré-puberdade, por exemplo, nas meninas, no período da menstruação, há um estímulo, né? Uma aceleração do fechamento, do início do fechamento dessa sincondrose. E vai se estendendo até, geralmente, por volta dos 16 anos. Mas com a tendência de acontecer um pouco mais tarde nos meninos e um pouco mais cedo nas meninas, né? A maturação, né, orgânica das meninas é mais rápida do que a dos meninos. Então, as meninas ali por volta dos 15 anos, enquanto os meninos por volta de 16 anos e alguns meses. Então, fica na média entre os 15 anos e alguns meses das meninas e os 16 anos e alguns meses dos meninos. Então, dando ali aproximadamente 16 anos de idade, né? E a que costuma demorar um pouco mais é a sincondrose petrooccipital, entre a parte petrosa do osso temporal e o occipital. Porém, essa disposição dessa sutura é um pouco mais oblíqua, ainda que interfira no crescimento, obviamente, da cabeça, mas interfere de forma menos impactante, digamos assim, do que a esfeno-occipital, que define de forma mais linear um crescimento antero-posterior do que a petrooccipital, que demora um pouco mais, por volta dos 18 anos, mas continua acontecendo o crescimento na cabeça, né? 18 anos também precisa considerar os fatores hormonais, mais precoce nas meninas e um pouco mais tardia nos homens. Bom, nessa imagem, uma imagem da base do crânio vista por dentro, né? A fossa craniana anterior, a fossa craniana média, a fossa craniana posterior. Como a gente vê aqui ilustrado. Bom, então a gente vê aqui, ó, em verde, a imagem do osso etimoidal, aqui em marrom, o osso esfenoidal. Então, aqui, a sincondrose esfenoetimoidal, que se fecha aproximadamente aos 8 anos de idade, né? E em linha reta, a gente passa pela parte, a célula turca, né? A fossa hipofisária, processo clinoide posterior, e aqui a gente consegue ver um pedacinho aqui do osso esfenoide, do corpo do osso esfenoide, em união com a parte basilar do osso occipital. Então, aqui é a sincondrose esfeno-occipital. E aqui, olha, de um lado e de outro, né, a região entre o osso, a parte basilar do osso occipital, que também acontece aqui, mais posteriormente, aqui é o forame jugular, né, que fica aberto, obviamente, passando a veia jugular interna e nasce aí nessa região. E aí a gente vai ter a região de sincondrose petrooccipital. Tá? Veja que a disposição não interfere tanto no crescimento antero-posterior, é um crescimento mais lateral do que antero-posterior, inclusive. Então, determinamos aqui as localizações. Nessa imagem, né, de um estudo que avaliou o fechamento de sincondroses, relacionando a idade e a fatores hormonais, né, da puberdade principalmente. E foi mostrado, como eu já até falei em slides anteriores, foi mostrado que a sincondrose ela se fecha aproximadamente aos 15 anos
nas meninas e aos 16 anos nos meninos, falando em idades arredondadas, né? E determinando aqui estágios para o fechamento, tá? O estágio 0 aqui, ó, o espaço completamente aberto, isso é uma imagem de uma tomografia de feixe icônico, completamente aberto entre o osso occipital, perdão, aqui, occipital atrás, e o esfenoidal aqui mais à frente e acima, né? Isso aqui geralmente está presente dessa forma até os 9 anos de idade aproximadamente, e a partir de então, quando começa um processo de maturação, né, no ovário, nas meninas, no testículo, nos meninos, há uma tendência de acelerar o processo de fechamento. Veja aqui começando a fechar, mas ainda tem espaço para cartilagem, né? Um fechamento mais adiantado, mas ainda um pouco aberto na parte inferior dessa sincondrose, e aqui completamente fechado, quando se diz que não tem mais o que crescer, né? Pelo menos nesse eixo anteroposterior, geralmente fica bem mais limitado. Então, assim, aqui é a imagem de uma tomografia. A radiografia geralmente não é muito eficaz, não é muito acurado para determinar a presença dessa articulação pela sobreposição de imagens. Então, a tomografia consegue ser mais seletiva. Só para que a gente veja, ó, isso aqui é a fossa hipofisária, né? A localização, isso aqui é o seio esfenoidal, né? Mas o foco da gente está aqui na sincondrose. Ok? Muito bem, entramos agora na segunda parte, segunda e última parte dessa aula de hoje. A craniometria, tá? Muito mais falado esses termos por antropólogos, né? Que foram os que criaram essa forma de estudar as medidas da cabeça, né? Mas os ortodontistas usam geralmente o termo cefalometria, que usam muitos dos princípios da craniometria. Tá? Muito bem. A cefalometria ou craniometria, ela usam 3 formas para chegarmos às medidas. Teremos os pontos. Esses pontos, eles vão, como o nome já diz, são pontos realmente, eles vão determinar uma localização bem restrita, bem limitada, geralmente associado a uma estrutura anatômica ou limites, né? Ponto mais anterior, mais superior, mais lateral, mas geralmente uma estrutura, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior, fossa incisiva. Então, vai ter uma estrutura que vai guiar para dizer onde aquele ponto deve ficar, né? Os planos, que geralmente são formados por uma linha reta que vai ligar 2 pontos, eventualmente um terceiro ponto possa estar nesse caminho, mas 2 pontos, como se diz na matemática, né? A linha reta precisa de 2 pontos, né, para serem ligados entre eles. Então, e o ângulo, né? O ângulo, aí você precisa juntar mais de um plano, né? Para que entre esses 2 planos unidos forme ali um determinado ângulo. Então, nós temos os pontos, os planos e os ângulos. Bom, para que serve isso? Servem para tomar medidas. Medidas de comprimento, principalmente na questão dos planos, e, óbvio, ângulos, quando a gente junta esses 2 planos. Essas medidas servem para comparar, por exemplo, a mesma pessoa em idades diferentes, como está o processo de crescimento, né? Para onde está indo esse crescimento, a expansão, aumento do comprimento, aumento do ângulo ou redução, enfim. E também serve para estudos, por exemplo, comparação entre animais, né? Entre povos diferentes, entre povos que viveram em tempos diferentes, aí já é um estudo mais feito pelos antropologistas, antropólogos no caso. Então, a gente aqui, claro, vai dar uma ênfase à odontologia, portanto, a gente vai tentar voltar esse estudo ao uso da cefalometria. Cefalometria, que é um recurso
para, como eu já falei, para avaliar o crescimento da cabeça e do posicionamento dos dentes também. E o recurso mais usado para que essas medidas sejam feitas são radiografias. Um tipo de radiografia chamada de teleradiografia cefalométrica. A teleradiografia cefalométrica é uma radiografia feita a uma distância de mais ou menos 1,5 m, para que não, assim, foi verificado que tomando essa distância, as distorções de imagem são menores. A cabeça é fixada num cefalostato, com o objetivo de deixar a cabeça sempre na posição, numa posição fixa, não só para que a cabeça não se mexa, mas também possa se fazer comparações entre radiografias diferentes, né? Já que um dos objetivos é avaliar o crescimento, se a cabeça fica cada vez em uma posição, isso pode criar vieses de avaliação, né, pela posição da cabeça alterada. Então vamos lá. Então, pontos craniométricos, né? Nas aulas práticas, vocês vão ter um roteiro, né? Para que vocês tenham esses nomes, mas óbvio, é muito importante que também busque nos livros textos, tá? Então, podemos aqui começar aqui uma linha mediana, por exemplo, o vértex, que seria a parte mais alta da cabeça. Veja que eu começo logo por um que não tem um ponto certo, é a parte mais alta da cabeça. Descendo aqui, em linha reta, a glabela. A glabela ela é a parte mais anterior do neurocrânio, né? Fica entre os dois arcos supraciliares, duas projeções que ficam sobre a órbita, né? Sobre a margem superior da órbita. São mais projetadas em homens do que em mulheres, mas a gente sabendo aqui seria correspondente à área do supercílio, né? Então a gente tem aqui a glabela, né? Um pouco mais para frente aqui o násio, veja que a parte mais superior da sutura internasal, né? Também poderíamos dizer que seria o encontro da sutura internasal com a sutura nasofrontal ou frontonasal, né? Então seria esse ponto, né? O naso. Descendo um pouco mais aqui, onde temos a espinha nasal anterior. Aqui, ó, naso espinhal, mas vale complementar. Naso espinhal anterior, porque nós temos um posterior. Logo abaixo do naso espinhal anterior, existe uma depressão acima dos processos alveolares. Essa depressão é chamada de fossa incisiva superior, ou fossa incisiva da maxila. A parte mais côncava dessa fossa é chamada de ponto A. Esse ponto A é um ponto determinado pelos ortodontistas, tá? Então, ele tem uma função realmente bastante voltada à odontologia, em especial à ortodontia, né? Descendo um pouquinho mais aqui, entre os dentes, na parte mais inferior aqui da sutura intermaxilar, mas entre os incisivos, o próstio. Uma posição semelhante ao próstio, só que entre os dentes inferiores, o infradentário. Tá? O ponto B está abaixo dos processos alveolares dos dentes incisivos inferiores. Semelhante ao ponto A, é na região de fossa incisiva inferior ou fossa incisiva da mandíbula, né? A parte mais côncava dessa depressão, que costuma ser mais suave do que a da maxila, é o ponto B, né? O ponto A e o ponto B marcam o início da base da maxila e a base da mandíbula. Base no sentido de que, mesmo com a perda dos dentes superiores e a reabsorção dos alvéolos, né, já que são ossos de origem intramembranosa, portanto passivo de ser alterada com a ausência de uma função, né, ou seja, a perda do dente, vai reabsorver o alvéolo, mas essa porção aqui está acima do alvéolo, que é o ponto A, que é a fossa incisiva superior. E o ponto B está abaixo dos alvéolos, quer dizer, mesmo que reabsorva, você vai continuar tendo o ponto B. Ponto A e ponto B. Né?
Abaixo do ponto B tem a protuberância mentoniana. A protuberância mentoniana, vocês vão ver que tem alguns pontos craniométricos nessa região, mas o ponto que é mais, digamos, marcante, né, é o pogônio, que é a parte mais projetada anteriormente dessa protuberância. A protuberância já é projetada, a parte mais projetada é o pogônio. E a gente muitas vezes chama esse pogônio de pogônio duro, né, porque é o pogônio do osso. Mas o mento, a pele, né, a parte mais projetada da pele, né, sobre o mento, é chamada também de pogônio. Alguns chamam de pogônio linha, esse pogônio da pele, ou pogônio mole, né? Enfim. Mas o pogônio, quando a gente só fala pogônio, a gente vai subentender que está falando do osso. Pogônio linha, a gente está falando da parte projetada do mento, né? Gnácio, está aqui, seria a quina, digamos assim. Esse termo quina é relativo, mas seria o ângulo entre a face mais anterior do mento e a margem inferior. Então, o gnácio fica exatamente nesse limite entre a parte mais anterior e inferior, que seria essa parte inferior, a margem inferior da mandíbula. Por que isso? O gnácio fica nessa quina e tem um mentual que fica exatamente na margem inferior. Então, a distância é muito pequena, mas existe essa diferença. O mentual não está aqui ilustrado. Tá? Abrindo um pouquinho mais aqui de um lado e de outro, ó, o dácrio, que fica entre o osso lacrimal e o osso maxilar, mas ao nível da sutura frontomaxilar, veja aqui, dácrio significa lágrima, né? Por isso que está aqui relacionado ao osso lacrimal, tá bom? Bom, um pouco mais lateralmente, aqui ao nível da margem inferior da órbita, o infraorbitário, né? Não está aqui, mas também tem o supraorbitário, né? O zígio, que fica na parte mais projetada do arco zigomático. O arco zigomático, a gente sabe que é a junção do processo zigomático do temporal com o processo temporal do zigomático. Então, esse arco zigomático, a parte mais projetada lateralmente, é o zígio. Tá? Bom, ainda a nível de zigomático, observe aqui tem a sutura zigomático-maxilar, e a parte mais projetada inferiormente aqui, ó, do processo do arco zigomático maxilar, tá? É o ponto que fica aqui embaixo, né, dessa união, ao nível geralmente da sutura, zigomático maxilar, né? Seria uma referência. Atrás dessa união zigomático maxilar, a gente já tem uma outra região. A face está aqui na frente, e atrás desse processo zigomático do osso maxilar, processo maxilar do osso zigomático, que atrás a gente já tem a fossa infratemporal, é uma outra região da cabeça, né? E, muito bem, aí seguindo aqui mais para frente, ó, tem um eurium, assim como o vértex, que é a parte mais alta da cabeça, né? Do crânio, especificamente, a glabela, que é a mais anterior do neurocrânio aqui, o eurium é a parte mais lateral, né, do neurocrânio, né, e da cabeça como um todo também. Tá? Descendo um pouco mais, ainda aqui na mandíbula, não tinha falado, mas estou lembrando aqui, ó, o gônio. Gônio significa ângulo, né? Gônio significa ângulo, então ele fica justamente nesse ângulo da mandíbula, entre o corpo e o ramo da mandíbula. Tá? Então, alguns pontos craniométricos que a gente pode visualizar aqui nessa imagem. Uma vista lateral, né? Claro que continuamos a ver a glabela, o vértex, o násio, né? O próstio, o ponto A, o ponto B, o pogônio, o gnácio, o mentual estaria um pouco mais atrás do que ele, dá para ver o gônio, né? O zígio, né? Que é a parte mais projetada lateralmente do arco zigomático. Então, vários pontos são vistos novamente, mas a gente consegue ver uma área que não é um ponto, aqui é uma área, tá? É o pitério, correspondente à fontanela pitério, né? Do mesmo jeito que a gente tem aqui o astério, né? A união entre a sutura escamosa, sutura lambidóidea, né? Então, essa região aqui, o astério, né? Pelo mesmo motivo. E também, lembrando aqui das fontanelas, a gente o bregma, que é a que mais demora, a fontanela bregmática, né?
se torna ponto craniométrico quando essa fontanela desaparece completamente. Seria a união da sutura coronal com a sutura sagital, que a imagem não favorece a sua visualização. Bregma, sutura coronal, unida com a sutura sagital. Mesmo que continue tendo aqui a sutura metópica, continua sendo bregma. Seguindo a sutura sagital, que não dá para ver, mas a gente sabe que está aqui na região mediana, né? Até quando encontramos a sutura lambidóide, a gente tem o lambda. Né? Observe aqui o opistocrânio. O opistocrânio segue o mesmo raciocínio do vértex, né? Do eurium, que não está mostrado aqui, e da glabela. O opistocrânio é a parte mais posterior do crânio. Né? O íneo seria nessa protuberância occipital externa, né? E dá para ver o pórium, que é a parte mais côncava superiormente do contorno, aqui do perímetro do meato acústico externo, o pórium. Quando a gente, já dá para ver o primeiro plano aqui, portanto, quando junta o pórium, passando pelo zígio, indo até o infraorbitário, formamos o plano horizontal de Frankfurt, que seria o plano horizontal da cabeça, né? Que estaria paralelo, esse plano está paralelo ao plano do chão, plano horizontal, né? Do chão, horizonte. Bom, vista inferior, né? Alguns pontos, como sempre, são repetidos, né? Aqui, ó, o íneo, protuberância occipital externa. Não está mostrando aqui, mas a espinha nasal posterior tem um naso espinhal posterior. Temos o naso espinhal anterior, lá na face, o naso espinhal posterior. Tá vendo aqui, ó, estafílio. O estafílio está um pouco à frente da espinha nasal posterior. Né? Como é que a gente encontra o estafílio? Observe a margem posterior da lâmina horizontal do osso palatino. Tem umas incisuras, olha, uma entrada de um lado, uma entrada do outro. Se a gente passar uma linha imaginária que tangencie, que toque essa incisura e passe em linha reta até tocar na outra incisura, essa linha imaginária vai cruzar a sutura, que pode ser chamada de interpalatina ou longitudinal do palato. Né? Essa linha imaginária, quando toca nessa sutura, define a localização do estafílio. Né? E seguindo mais à frente aqui na sutura longitudinal, que parte posteriormente é a sutura interpalatina e anteriormente a intermaxilar, lá na frente, pelo lado de dentro, o oral. Né? Tem um próstio externamente e o oral é pelo lado de dentro. O próstio a gente mostrou na outra imagem. Ó, o zigomato maxilar, só que uma vista inferior, a gente está vendo por baixo. Lembra que a gente falou que a imagem do zigomático maxilar é a parte mais inferior da sutura zigomático maxilar. Né? Dá para ver o zígio aqui, a porção mais projetada do arco zigomático. O póreo, aqui seria o meato acústico, a gente está vendo de cabeça para baixo, é a parte mais côncava da margem superior. Então dá para ver o póreo aqui também. Tá bom? Então, o opístio, a margem posterior do osso do forame magno. O básio, o limite mais anterior do forame magno, o limite mais posterior ao opístio, o limite mais anterior é o básio. E o íneo que tem aqui, o pessoal até brinca que fala aqui, ó, o boi, né? Básio, anterior, forame, opístio, margem mais posterior do forame, e o íneo na protuberância occipital externa. Tá? Esses são pontos fixos. Bom, os ortodontistas, variando algumas linhas filosóficas, mas eles costumam usar siglas para identificar. A gente aqui vai mostrar algumas, obviamente, o estudo não se limita ao que eu estou falando aqui. Né? Ponto S, né, seria o ponto da cela túrcica, né, que fica na fossa hipofisária. Tá? O N, que é o násium. O pelinha não tem nome, assim como ponto A, ponto B, é o pelinha, a gente vai mostrar. Esse SBNP é a espinha nasal posterior, SPNA, espinha nasal anterior.
O A é o ponto A, não tem nome para ele. B, ponto B. PG é o pogônio, que pode ser pogônio, pogônio linha, né? Já falei. Ponto E é um dos pontos que está localizado na região de mento, na região mediana, assim como pogônio, por exemplo, mas não tem nome também para ele, é ponto E simplesmente. Se GN é o gnatium, ou gnácio, que fica na região de ângulo, de quina, melhor falando, para não confundir com outro, de quina entre a face anterior do mento e a base da mandíbula. Né? E aqui o ME é o mentoniano, que é o realmente na margem inferior da mandíbula. Tá? Pórion, que é o PO, que fica no meato acústico externo, né? FPM, fissura pitérico-maxilar, né? É um ponto na região da fissura pitérico-maxilar. Mostraremos daqui a pouco. OR, orbital, né? Esse orbital ele não está indicando aqui, mas é o orbital inferior, apesar de também existir o orbital superior. FG, fossa glenoide, que corresponde a uma área da fossa mandibular. Esse termo fossa glenoide ele pode criar uma confusão se a gente extrapolar a odontologia, porque, por exemplo, na escápula também temos uma fossa glenoide. Né? Então, fossa mandibular é mais específico, mas nos pontos craniométricos, cefalométricos, são chamadas essas regiões da fossa mandibular de fossa glenoide, FG. O 6 representa o primeiro molar, assim como o 1 representa os incisivos. O 1 com traço embaixo quer dizer que é incisivo superior. E o 1 com traço em cima quer dizer incisivo inferior. Tá? Isso também vai aparecer aqui na nossa apresentação. E o gônio, que significa ângulo, fica no ângulo da mandíbula, realmente. Ok? Bom, está aqui uma imagem desenhada, é muito comum, antes se fazia na mão, né? Hoje o computador consegue pegar a imagem da radiografia e projetar isso daí. Facilita bastante a visualização e a formação desses ângulos. Mas aqui a gente vê os pontos. Ponto S, no centro espacial da fossa hipofisária, né? Ponto cella turca, ou cella. Ponto N, entre, olha, o osso frontal, que é mais convexo, e no fundo um ângulo, né, que está entre o osso frontal, formando entre o osso frontal e o osso nasal. Essa parte mais funda aqui é o N, é o násio, vendo de perfil. Espinha nasal anterior, né, o ponto A, que fica na fossa incisiva, parte mais côncava, o ponto B, na fossa incisiva inferior, o pogônio, que fica na parte mais projetada da protuberância, o ponto E, que fica geralmente abaixo, mas ele pode variar, porque é uma linha que vai definir a localização do ponto E. A gente vai mostrar mais à frente. O gnácio, que fica entre a face anterior e inferior do mento, né? E o mento, ou mentual, que fica exatamente na parte mais inferior. Né? O gônio, no ângulo. Aqui, ó, fossa glenoide, que fica na parte mais posterior da região, que seria a articulação temporomandibular. O pogônio, na margem superior do meato acústico externo. Dá para ver o orbital, né, na margem inferior da órbita. O zígio aqui, pela sobreposição de imagem, geralmente as radiografias não são favoráveis à sua identificação. E aqui, ó, essa forma de gota de água invertida, a gente falou na primeira aula, né? A fissura pitérico-maxilar, onde no seu interior estaria a fossa pitérico-palatina, lá dentro o forame esfenopalatino. Então, a fissura pitérico-maxilar, ela fica aqui, é identificada justamente por esse formato de gota invertida. Né? E ela vai ser importante para a identificação da espinha nasal posterior. A espinha nasal posterior ela não costuma ser facilmente visualizada pelas sobreposições de imagens da radiografia. E é importante saber onde fica a espinha nasal posterior, porque define a parte mais posterior da região da maxila, ainda que esse seja um osso palatino. Mas a gente vê o palato, né? O palato, como um todo, a parte mais posterior do palato duro, e, portanto, esse bloco maxilar, quando é movimentado, acaba movimentando também o osso palatino. O limite mais posterior é a espinha nasal posterior. Tá vendo aqui, ó, o 6 com um tracinho embaixo, indicando que ser um primeiro molar superior.
Se fosse um 6 com um tracinho em cima, primeiro molar inferior. Da mesma forma, os dentes incisivos, né, são representados geralmente nas cefalometrias, os incisivos centrais e os primeiros molares, tanto superior como inferior. Tá bom? Aqui, nessa imagem, a gente dá um close bastante grande aqui na fossa hipofisária, mostrando que o centro espacial não é tocando nas margens, né, no centro espacial dessa fossa, o ponto S, ponto cella. Nessa imagem aqui, entre o osso frontal e o osso nasal, a parte mais, digamos, angulada entre esses dois ossos, o ponto N, que seria o násio. O pogônio, no limite mais superior do meato acústico externo, pogônio. E, mostrando aqui, ó, a região do pogônio, estaria nessa região, que não está bem muito desenhada, né, mas fica atrás do côndilo da mandíbula. E a margem inferior da órbita, que geralmente é visualizada, né, que seria a sua parte mais côncava inferior, o orbital, ou orbital inferior. A espinha nasal anterior, que é facilmente visualizada, no limite mais anterior da maxila, né? E a fissura pterygomaxilar. A fissura pterygomaxilar vai ser relativamente fácil de encontrar nesse formato de gota d'água. E como é que é feito? Uma linha, um eixo vertical, crânio-caudal, na parte mais projetada acima e abaixo, e na parte mais projetada à frente e atrás, também passada uma linha agora horizontal. Nessa união dessas duas linhas, onde elas se encontrarem, está determinada a localização do ponto fissura pterygomaxilar. Bom, e se sabe que quando traçado, acompanhando essa linha vertical até a parte mais inferior, né, vai se definir a localização da espinha nasal posterior. Claro que não é só traçar, porque você vai traçar e aí onde é que deve parar? Então você traça para baixo a linha a partir do ponto fissura pterygomaxilar e uma outra linha horizontal, essa é vertical, né? Outra linha horizontal partindo da espinha nasal anterior. Partindo da espinha nasal em linha reta, quando essa linha que parte da espinha nasal anterior se encontra com a linha que parte da espinha da fissura pterygomaxilar, o ponto que se encontra define a localização da espinha nasal posterior. E a parte mais posterior do palato, né? A região do osso, que é a maxila, e o osso palatino atrás. Aqui, na região mais anterior da maxila, a espinha nasal fica aqui, como a gente já sabe, essa parte mais projetada, e na fossa incisiva, a parte mais côncava, o ponto A. Né? O ponto A é um ponto fixo, o ponto N, násio, é outro ponto fixo entre o osso frontal e o osso nasal, e se traçarmos um ponto entre o N e o A, vamos passar naturalmente pelo soalho da cavidade nasal, ainda que seja na mais anterior, mas é soalho. Então, essa linha reta que liga o N ao A, quando passa pelo soalho, define o ponto P'. Né? Ponto P' é definido pela traçada desses dois pontos aqui. Ok? Precisa desses dois pontos para definir o ponto P'. Licença, deixa eu voltar. Isso. Bom, o ponto B, né, como a gente já falou, na fossa incisiva mandibular ou inferior, abaixo do processo alveolar, está aqui o ponto B. O pogônio, a parte mais projetada da protuberância mentoniana. Né? O ponto E geralmente fica um pouco mais abaixo. Né? O gnástio fica no ângulo entre a face anterior e inferior da região de mento. E o mentual mais inferior ainda, né? Exatamente na margem inferior. Aqui. Bom, agora os planos cefalométricos, ou seja, as linhas que vão se formar, né, pelo menos com dois pontos. Mostramos alguns, por conta, por exemplo, do ponto P, para a gente saber localizar o ponto P. Mostramos
traçado de planos para determinar a localização da espinha nasal posterior, mas agora os planos, independentemente dessa necessidade de identificação de um outro ponto, tá? Os planos, eles normalmente são classificados como planos horizontais e planos verticais, ainda que existam também alguns diagonais, né? E os chamados horizontais nem sempre são tão horizontais assim, né? São meio diagonais, como a gente vai ver alguns. Então, linha SN entre a cela e o ponto celular e o ponto naso. Linha plano horizontal de Frankfurt, já falamos também dele também aqui. O pogônio e o orbital inferior mais especificamente, né? O plano palatino ou interespinhal, e tem alguns nomes também que podem ser dados, mas é o plano palatino, porque define a localização do palato e, de certa forma, também do soalho da cavidade nasal, mas a gente voltando isso tudo para a odontologia, o palato vai ser mais óbvio, vai ser mais importante do que o soalho da cavidade nasal. Então, espinha nasal anterior até a espinha nasal posterior. Lembrando que descobrimos o local da espinha nasal posterior graças ao ponto pitérico maxilar, né? E aí se definiu a localização dele. E aí, com isso, definiu-se também o plano palatino, né? O plano oclusal, que vai passar aqui entre os incisivos e entre os molares, uma linha reta, né? O plano mandibular, que pode ter algumas variações de acordo com a filosofia, a escola, a escolha, enfim, plano mandibular, mas ele vai, de certa forma, ter como referência a base inferior da mandíbula, né? Então, e aí a gente também tem um plano facial, que é um plano mais vertical. Veja que esse plano facial aqui ele vai ligar o ponto M ao ponto B, mas também tem uns que ligam o ponto M ao pogônio, né? Então, essa condição também de escola, às vezes, pode mudar alguns parâmetros de referência para as cefalometrias. Não dá para misturar escolas, até onde eu tenho conhecimento, mas as escolas elas têm uns parâmetros que tomam como base, obviamente, princípios básicos, elementares de pontos craniométricos, de planos craniométricos e de ângulos craniométricos também. Bom, aqui, ó, aqui já mostra o plano facial de Downs, que já usa como referência o pogônio. A gente tinha visto antes um plano facial como o ponto B, então já mostra aqui uma diferença. Já mostramos separadamente, misturado, mas agora separadamente, o ponto S e o ponto N. Esse ponto SN, ele toma como referência a base do crânio. Então, ele vai definir o crescimento da base do crânio e também como a base do crânio pode interferir no crescimento da face. Então, é como se fosse um plano que toma como princípio o comportamento do crescimento da base do crânio. O plano horizontal de Frankfurt, que é o plano horizontal da cabeça, né, já falamos dele, pogônio e o orbital. Descendo um pouquinho mais, o plano palatino, olha aqui, ó, biespinhal ou interespinhal, enfim, mas vamos denominá-los de plano palatino, eu prefiro, tá? Então, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior. Lembrando que a espinha nasal anterior foi identificada pela própria estrutura espinha nasal anterior, mas a espinha nasal posterior, a sobreposição de imagem não favorece e por isso é necessário que a gente encontre o ponto pitérico maxilar, desça verticalmente para identificar junto com o plano palatino o ponto final, o ponto mais posterior desse plano palatino. O plano oclusal, passando entre os incisivos e entre os primeiros molares, né? O eixo Y de crescimento. O eixo Y de crescimento ele vai aqui do ponto S ao gnáceo. Como a gente já viu que a cabeça tem um vetor de crescimento resultante do crescimento horizontal, anteroposterior, e vertical, crânio-caudal, e como vetor sai uma linha, né, mais ou menos 45 graus, a gente entende que esse eixo Y
ele tende a crescer, ter o seu comprimento aumentado à medida que a pessoa vai também crescendo a cabeça. Isso, obviamente, vai acontecer de forma mais exacerbada no período entre a puberdade e a adolescência, onde a cabeça, né, se alonga. A base da mandíbula, ou plano mandibular, aqui, ó, tomando como referência o gônio, né, e o mentual, que é mais inferior. Aí, passando uma linha perpendicular a esse gônio mento, né, tocando na protuberância, vai ser o ponto E. Ou seja, esse ponto E ele pode variar de posição, né, porque depende muito do tangenciamento desse plano sobre essa convexidade que é a protuberância. O ponto E fica invariavelmente próximo do pogônio. Pode ficar até em cima dele, um pouco geralmente abaixo, mas muito próximo. Uma outra forma de fazer o plano mandibular é passando aqui pelo, veja só, o mentual, aqui ó, o gnáceo, veja, olha a diferença aqui, mentual e gnáceo, um pouco mais à frente, na curva, né? E o gônio. Mas veja que essa linha, ela não está dentro da mandíbula, ela tangencia por fora. E passa outra linha aqui, nesse caso, que tangencia a margem posterior do ramo da mandíbula, formando um ângulo obtuso, pode variar ali em torno de 120, 125 graus. Isso vai mudar muito, principalmente assim, com um crescimento. O ângulo é mais obtuso ainda numa criança. À medida que vai crescendo, esse ângulo vai ficando menos, continua obtuso, mas vai ficando menos obtuso. Tá? Entretanto, situações como pessoas com prognatismo mandibular verdadeiro, uma da mandíbula é mais avançada do que a maxila, é comum que tenha um ângulo, em relação entre adultos, um ângulo mais obtuso do que um ângulo de uma pessoa que não tem esse prognatismo. Tá? Comparando aqui, uma linha que passa por dentro da mandíbula e outra linha apenas na margem, já por fora, externamente. Ângulos cefalométricos. Agora a gente vai juntar esses planos para formar esses ângulos. Tá? Então, observem o plano SN, né, aqui, e depois saindo do N, indo até o A, SNA, né, formando aqui 82 graus. O SN se repete, mas quando vai para o B, o ângulo é um pouquinho menor, olha a diferença, 80 graus. Ou seja, o ANB tem 2 graus. Enfim, e outros ângulos, olha o eixo Y aqui com 66 graus, e à medida que a cabeça vai se verticalizando, né, a tendência é que esse ângulo também aumenta, além do comprimento tem um ângulo. Né? E tantos outros ângulos, entre o ângulo horizontal, plano horizontal de Frankfurt, com o plano oclusal, 14,5, né? Entre o plano horizontal e o da mandíbula, 32. Né? Então, vários ângulos que servem como referência para estudos, para comparação, para evolução do crescimento. Né? Um plano aqui interessante, é um plano H, ele tangencia o pogônio mole, né? Veja, só a pele, o perfil, mola aqui, né? E o lábio superior. É interessante que se queira ver que o lábio inferior esteja atrás dessa linha, né? Um padrão estético, ou que também pode demonstrar flacidez muscular, posicionamento dentário que esteja interferindo nisso, mas normalmente o plano H deseja que só toque o lábio superior, ele vai fazer tocar o lábio superior e o pogônio mole. E aí avalia a posição do lábio inferior em relação a esse plano. Né? E todos os outros aqui têm relação com o esqueleto. Né? Olha aqui, esse é um clássico, né? Um ângulo clássico, SN, define aqui o crescimento da base do crânio, e o NA,
né, a base do crânio em relação ao crescimento da maxila, independentemente da posição do dente. Veja que está na base. Então, SNA, aproximadamente 82 graus, tendo uma tolerância 2 para menos, 2 para mais, ou seja, de 80 a 84, mas a relação dele com a mandíbula precisa ser vista. E aí a gente tem o SNB, que geralmente é um pouco menor, 80 graus. Ou seja, a diferença entre o SNA e o SNB seria o que? O ANB, que não está demonstrado aqui, o ANB, ou seja, 2 graus. Né? A relação, ainda que existam discrepâncias entre no SNA e no SNB, mas se o ANB for de 2 graus positivos, ou seja, a maxila esteja na frente da mandíbula, há um prognóstico mais favorável. Né? Quando existe uma mandíbula na frente da maxila, esses ângulos são ditos como negativos. Tá? Então, a gente tem uma situação aqui de normalidade nessa ilustração, que é o nosso objetivo de mostrar para vocês. Bom, aqui observem, olha, passando um eixo no incisivo superior e outro eixo no incisivo inferior. Eles numa angulação adequada, né? Veja aqui, no incisivo superior, a gente tem aqui ó, o 1 com um traço embaixo. Incisivo inferior, o 1 com traço em cima. O ângulo entre esses dois aqui é aproximadamente 130 graus. Não estaremos aqui fazendo referência à angulação definida por Figan, que a gente geralmente usa nas nossas aulas, né? Porque toma como referência outros parâmetros. Então, nós vamos ter outras angulações. Mas veja que tanto o incisivo superior como o incisivo inferior, eles têm uma coroa vestibularizada. Né? Esse é o padrão. A gente fala para Figan, 17 graus no superior e 15 graus para o inferior. Alguns mostram outros valores próximos, 15, 13, 12 graus, mas vestibularizados ninguém questiona, né? A situação que é desejada. Né? Agora, fazendo a comparação entre a face, o NA, que seria uma parte, né? Parte do terço, principalmente uma parte do terço superior e terço médio, com a angulação do dente. Aí sim, a gente não está fazendo nenhuma referência ao crescimento da base. Em relação à face, a angulação do dente. Então, a angulação do dente, aí a gente bota o 1 no tracinho embaixo, que é incisivo superior, NA. Veja, 22 graus. Essa angulação maior, por exemplo, do que os 17 graus que Figan determina. Mas entenda que os parâmetros de medida são outros, em relação, por exemplo, ao palato aqui. Então, você não vai ter angulação, se você traça um plano aqui, né, no palato, e outro plano aqui no dente, a angulação aqui é menor, né, 17 graus nesse sentido aqui, ó, nessa região. Essa é a angulação do Figan. Mas a angulação aqui da cefalometria toma como referência a face, o NA, em relação ao eixo do dente. Tá? Quanto mais vestibularizado o dente for, maior essa angulação. Estima-se 22 como ideal. E o inferior? Bom, o inferior, aí o NB. Não vai comparar a maxila com o dente da mandíbula. Então, NB e traça um plano no eixo do incisivo inferior. Veja, 1 com um tracinho em cima. NB, 25 graus. Então, olha que interessante, né? O 22 graus, o superior, tem angulação menor. Então, é isso que eu falo. Não tem a ver com a angulação que a gente usa como referência o Figan, tá? É uma angulação feita na cefalometria, tomando como referência planos da face, tá? No caso aqui da mandíbula, o dente inferior, o NB, né? E aí, 25 graus. Ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente fica para a próxima aula com outros assuntos ainda sobre cabeça óssea. Não termina por aqui, não.